Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vinícius Neves e eu vou te acompanhar nesse vídeo sobre um dos hooks aí que geram muitas dúvidas na galera, que é exatamente o UseMemo. Então, sem lenga-lenga, vamos direto para o código? Vamos começar a codar. Olha só, eu já tenho aqui rodando uma aplicação recém-criada do React, né? Então, se você não está aí, você pode ir lá instalar o Node, se você não tem, e criar uma aplicação React, se você ainda não tiver ela rodando, e vamos lá direto para o código para a gente entender como que isso vai funcionar. Então, minha aplicação que está rodando, padrão recém-criado do React App, vou lá no VS Code, e eu vou fazer o seguinte: como a gente vai precisar testar aqui algumas coisas relacionadas à quantidade de vezes que métodos são chamados e para a gente entender qual que é o ganho que a gente tem, lá no index.js, antes da gente começar, eu vou desligar o strict mode. Então eu vou comentar essas duas linhas aqui, certo? Vou deixar ele fazendo só o render do app direto. E aí o que a gente vai fazer para entender como que o UseMemo funciona e qual que é a sua aplicação, ok? Vamos lá. Vou arrancar fora aqui o header, que vem por padrão. E olha só, eu vou criar dois inputs. Eu vou criar um input primeiro para ele lidar com um nome de um imposto. Então, vou colocar o placeholder aqui, nome do imposto. E aí, ele precisa ter um value, que vai ser o nome do imposto, certo? E no onChange dele, onChange, agora sim, a gente vai ter lá acesso ao evento, e vai fazer lá um set nome do imposto, passando o evento.target.value. Você deve estar se perguntando que nome do imposto é esse e que set nome do imposto é esse. Bom, a gente não tem ainda, vamos criar. Isso nada mais é do que um useState. Repara ali que o VS Code já fez o import para mim. Então vamos chamar aqui um useState e vamos guardar aqui o retorno dele como nome do imposto e set nome do imposto. Beleza? Então, se você salvar aqui e lá no navegador, tá aqui o nome do imposto. Repara, eu estou com um pouco de zoom aqui no meu navegador, tá? Então pode estar diferente aí o que você está vendo. Mas está aqui o nome do imposto, por exemplo, ICMS. Tá lá, o nosso nome do imposto. O segundo input que a gente vai criar vai ser muito parecido. Então vamos criar aqui o nosso input. O placeholder dele, vai ser valor bruto, que é o valor sem imposto, certo? O value dele vai ser o valor bruto. O onChange dele, onChange, aqui, agora sim. Vai ser muito similar. A gente vai ter aqui o evento, certo? E vai fazer um set valor bruto, passando o evento.target.value. E agora vamos aqui para o nosso estado, muito parecido. Só que aí a gente vai ter o valor bruto e a gente vai ter um set valor bruto, certo? Então, vamos salvar aqui, vamos ver se isso funciona. ICMS e o valor bruto pode ser, sei lá, 500. Bacana. Vamos já agora criar uma lista que vai exibir o valor bruto, o nome do imposto e o valor do imposto. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma UL e vamos criar aqui um item de lista, um ni, e a gente vai chamar aqui de nome do imposto. E a gente vai imprimir lá, vamos colocar dentro de um strong, né, para ele ficar bold, vai ficar mais relevante, e vamos colocar aqui o nome do imposto. E vamos criar uma tag li aqui, e vamos chamar de valor do imposto. E a mesma coisa, vamos colocar aqui um strong, vamos colocar aqui um R-cifrão, e depois vamos colocar o imposto, certo? Valor do imposto, né, para ficar bem bacaninha, imposto. Valor do imposto. Certo? E agora, da onde que vai vir esse valor do imposto? Vamos criar uma função aqui fora do app, porque isso pode estar em qualquer lugar. Então vamos criar uma function aqui e vou dar o nome que é calcula valor do imposto. Essa função recebe o valor bruto, certo? E o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos fazer uma programação defensiva aqui.
Se eu não tiver valor bruto, ou seja, se o valor foi enviado não existe, a gente vai fazer um return de 0. Se eu não tenho valor bruto, o imposto é 0. Se não, a gente vai fazer um return e a gente vai fazer um parse float, ou seja, vamos fazer um cast, né? Vamos transformar o que veio num número flutuante do valor bruto e vamos multiplicar por 0,75. O imposto ali, não importa qual o nome dele seja, vai ser de 75%. E o que eu quero que a gente entenda aqui? Vamos perceber quantas vezes essa função vai ser chamada, em quais momentos. Então, vou fazer aqui um console.log e vou chamar vou passar aqui uma string chamada calculando o valor do imposto. Certo? E aí, agora que a gente já tem isso tudo, a gente vai dizer que a const valor do imposto vai receber o calcula valor do imposto, o resultado dessa função, passando o nosso valor bruto. Certo? Vou salvar aqui e vamos ver como que isso daqui vai se comportar. Voltando lá no navegador, vou recarregar a página. Ó, recarreguei. Então, ó, valor do imposto, 0. Nome do imposto, vazio. Então, nome do imposto vai ser IPI. E o valor bruto vai ser 100. Então, se é 75%, o valor do imposto é 75. Repara que nessa brincadeira aqui, ele calculou o imposto 6 vezes. Ó, vou mudar aqui, ó. Apaguei o I do nome do imposto. Ele calculou o imposto de novo. Apaguei de novo, calculou de novo. Apaguei de novo, calculou de novo. Ou seja, cada vez que o componente é renderizado, ele está calculando o valor do imposto, mesmo sem precisar. Porque eu só poderia calcular o valor do imposto, por exemplo, se o meu valor bruto mudasse. O nome do meu imposto pode mudar para qualquer um. ICMS, IPI, sei lá, PIS, COFINS, nem sei nem o nome desses impostos todos aí que a gente tem por aí. ICMS, por exemplo. Repara, olha, 40 vezes nessa brincadeira aqui ele recalculou o imposto. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma operação que ela é até simples, né? Olhando aqui no nosso VS Code, o que a gente faz aqui é só pegar o valor, faz um parse e multiplica por 0,75. Só que, às vezes, o cálculo de uma operação, ou seja, o retorno de uma função, pode ser muito custoso. Ou seja, pode ser uma operação muito demorada. A gente pode estar falando de cálculos mais pesados. E aí, o que a gente pode fazer para evitar o cálculo do imposto de forma desnecessária? É para isso que entra em cena o nosso hook da vez, que é o useMemo. Repara que eu vou fazer aqui o seguinte. Primeira coisa, eu vou lá e vou recarregar a página para limpar o console. E ele já cuspiu lá, calculando o valor do imposto. Tá certo. Vamos só fazer aqui, ó, que eu tinha esquecido. Vamos colocar o type desse cara de number, né, para evitar aí que digite letra ali no meio e quebre o nosso código. Agora sim, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer o seguinte. Imagina se a gente pudesse fazer um cache do resultado dessa função. Ou seja, se o valor for 100, vai ser sempre 75. E se ele for 100, eu não preciso recalcular o valor do imposto. Então vamos lá. Vou tirar esse cara daqui e vou chamar aqui o useMemo, certo? E o que o useMemo ele espera como argumento? Duas. Primeiro, ele espera uma função e a minha função é justamente uma arrow function que retorna o valor bruto. Só que ele precisa de um array de dependências. Ele é muito parecido com o array de dependências do useEffect. Então, o que ele tem que ficar olhando para recalcular se mudar? No nosso caso, é só o valor bruto. Então, a gente coloca aqui o valor bruto, certo? Então, a gente fez lá um useMemo do calcula o valor do imposto. E ele está fazendo ainda o console logs de quantas vezes ele vai calcular o imposto. Vamos testar agora e ver como que isso vai se comportar. Voltei, salvei aqui e vou voltar lá para o navegador. Recarreguei a página. Ele disse aqui, ó, calculando o valor do imposto. Antes, a cada vez que eu trocava o valor do imposto, ele estava recalculando o valor bruto. Vamos ver agora. ICMS. Bacana, ó, ele não calculou o valor do imposto de novo. Se eu colocar aqui 1, calculou, 10, calculou de novo, tá certo. 100, calculou de novo, beleza, faz sentido. E se eu trocar agora aqui e mudar para IPI? Opa, digitei errado, não é IPI, é IPI. Tá certo.
Maravilha, olha. Repara que nesse cenário ele não está mais calculando o valor do imposto de forma que não precise, ou seja, se eu estou alterando o nome do meu imposto e o valor bruto não mudou, eu não quero ficar calculando o imposto toda hora. Então ele vai lá e faz o cash disso e não fica recalculando de novo, certo? E aí, qual que é a grande dúvida? Porque a gente tem alguns hooks que fazem coisas parecidas. Por exemplo, a gente tem o use memo, que é o que a gente acabou de ver. A gente também tem o use callback, que vão fazer caches parecidos. O que a gente precisa ter em consideração na hora de utilizar o use memo? Nesse cenário aqui, a gente está falando de cálculos de valores, ou seja, é uma função que é custosa, ou seja, isso aqui vai dar trabalho para o processador para calcular isso. Ou seja, a gente quer evitar isso. Não é toda a função, tá? A gente tem que fazer isso com muito cuidado, porque fazer esse cache, ele tem um custo. Então, se o custo do React controlar o cache dessa função é maior do que executar a função de novo, não faz sentido nenhum a gente ficar guardando, mandando o use memo para tudo que é lado. Então a gente vai usar isso só e somente só para questão de performance e para evitar cálculos custosos. O use memo vai fazer o cache disso para evitar esses recálculos, certo? Então essa é a indicação do use memo. O use callback ele serve para outra coisa. Ele está mais relacionado à parte de componente e a gente tem um vídeo específico para falar de use callback. Então fica tranquilo, apesar de ser coisas parecidas, a gente está falando de gerenciar cache, o use memo ele vai fazer cache de função, ou seja, a gente tem um valor calculado que é muito custoso. Você imagina que é uma operação com números muito grandes, ou é um for com uma quantidade de elementos muito grande, tem que ser algo realmente custoso. E aí, dessa forma, a gente consegue ir lá e recalcular. E repara o seguinte, apesar do uso ser bem parecido, você tem que usar o use memo só para isso. Não pode usar, você pode, mas não deveria usar o use memo para gerar efeito colateral. Para isso é o use effect. Se você quiser fazer coisas quando um valor muda, você usa o use effect. O que o React indica para a gente em relacionado ao use memo é, olha, se você tem uma função, no nosso caso aqui, é a calcula o valor do imposto. E essa função é muito custosa, o processamento dela é muito alto, você primeiro implementa a função de forma que ela funcione mesmo sem o use memo. Fez isso? Aí ok, agora você extrai e encapsula no use memo para gerar o cache do cálculo dessa função. Isso é o que o React indica para a gente. Então toma cuidado na hora de usar o use memo na sua aplicação para você não usar ele para um efeito que não é o que é recomendado. Então, se você tiver alguma dúvida, a gente pode sempre consultar a documentação. Eu estou aqui rapidamente, vou jogar aqui no Google o use memo e vou procurar aqui a documentação do React, a do React direto. Vamos procurar aqui, use memo. Não achou? Vou colocar aqui React.js, vamos ver se agora ele vai me ajudar. Agora sim, ó. API de referência, vamos procurar aqui, use memo. Então, é exatamente isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele tem algumas recomendações. A primeira coisa que ele está dizendo é para colocar a rule, né, a regra nos lint de exhaustive depths. O que é isso? Lá no código, se eu tirar aqui a minha dependência, ele me dá um warning, tá vendo? Olha, o seu use memo está faltando uma dependência, ok? Então, eu vou vir aqui e vou calcular. Repara, se eu fizer isso aqui e deixar sem dependência, ele vai até reclamar. Ele, olha, se você não está passando nenhuma array de dependências, o use memo não vai fazer nada, porque ele vai ser executado sempre que o seu componente for renderizado. Então ele está pedindo aqui para passar um array de dependência. E além disso, passa o array com os valores corretos. Então essa rule do ESLint que ele está indicando vai ajudar a gente nesse sentido, certo? Então tá aqui. O que ele está falando é, olha, você pode usar o use memo
mas a nível de performance, otimização de performance, não como uma garantia semântica ou, enfim, para gerar side effect. Não é essa a ideia. Inclusive, ele tem um parágrafo aqui só para falar isso. Ele fala, olha, efeitos colaterais pertencem ao hook de use effect e não ao use memo. Tá certo? Então, agora que a gente aprendeu que o use memo serve para fazer optimização de funções que são custosas, verdadeiramente custosas, a gente agora pode seguir para os hooks mais complexos aí e coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, cache de componentes para evitar renderizações adicionais e coisas do tipo. Então, o use memo está aqui bem definidinho. Eu gostaria que você memorizasse isso, memorizasse o use memo, que é justamente, eu vou utilizar o use memo somente para fazer cache de valores, funções que retornam, e esse cálculo é custoso, tá certo? Então, se o cálculo é custoso e eu quero fazer cache do valor desse cálculo, e como o cálculo, aqui a gente está falando de número, mas pode ser, por exemplo, imagina que você tem uma função que você passa uma string e ela vai te retornar todos os anagramas dessa palavra. Isso é custoso, então não é que não entenda por cálculo conta matemática, é uma operação custosa. Se você faz um teste disso, você poupa processamento e tem uma otimização de performance, tá certo? Então, use memo, ele é utilizado para fazer cache de funções custosas. Resumidamente, esse é o ponto. Tá certinho? Então é isso que a gente tinha que ver para hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado bem claro o uso do use memo para você e eu te vejo num próximo vídeo. Vida longa e próspera. Na Alura você pode aprender a fazer sites e web apps com HTML, CSS e JavaScript. Temos também cursos de ferramentas e frameworks importantes como React, Angular, Webpack, jQuery e mais. Vem estudar com a gente!